O que aconteceu no Rio de Janeiro não foi por acaso. É um projeto calculado, porque a mesma coisa que a gente viu lá no Rio aconteceu também em Caracas, em Bogotá. E até o final do vídeo eu vou explicar como funciona o tripé do poder do crime organizado aqui no Brasil e como isso não é novidade na América Latina inteira. Na semana passada, mais uma vez, o Rio de Janeiro virou um palco de guerra. Infelizmente, isso você já viu nas notícias. Nós tivemos o maior confronto armado policial da história daquele estado. 132 mortos, com 4 policiais inclusive, vítimas e heróis, além de mais de 100 armas apreendidas, mais de 90 delas de guerra. E como eu sempre falo, não se trata mais de um problema de segurança pública, não é o bandidinho do bairro, é um problema político, é um problema institucional, é uma questão mais de exército brasileiro do que de polícia. Contudo, o governo federal e setores de esquerda se negam a chamar o que nós estamos vendo na cara pelo nome correto. É terror, é terrorismo sofrido pela população brasileira. Quando nós olhamos para fora, a decepção só cresce, com a ONU se pronunciando sobre o excesso dos policiais, evitando falar de quem está sendo alvo dessas operações. A esquerda brasileira e a esquerda internacional repetindo um discurso de que o problema é apenas a falta de oportunidades. Apesar do PT ter ficado 20 anos no poder, eles falam que a polícia mata demais, que apesar de termos policiais também como vítimas, a gente escuta que as operações precisam ser revistas sem propor uma medida concreta de como resolver esse problema hoje, amanhã, porque famílias estão vivendo isso hoje, para reverter esse cenário caótico que o Brasil vive, em que nós perdemos mais vidas para homicídios do que a Ucrânia perde em guerra com a Rússia. Criaram uma narrativa para culpabilizar o estado do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está correndo o risco de perder o seu mandato, e tentam transformar o crime organizado em vítima. Aliás, é bem o que o presidente Lula falou lá na Malásia, mas o que existe por trás disso, como eu disse no início do vídeo, é uma estrutura, é um método, é um projeto político. E nós chamamos esse projeto político de tripé do poder. O que é esse tripé que vem sendo aplicado em toda a América Latina há décadas? São 3 pilares, 3 pés que sustentam um ao outro. Um governo que faz vistas grossas e não atua contra o crime, as facções que controlam territórios e, claro, o mais importante, uma Suprema Corte que atua como escudo jurídico. Vamos começar justamente aqui no Brasil com o STF. A decisão mais recente que mostra a atuação do STF é a DPF 635, protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro, em que o STF proibiu operações policiais nas favelas, limitou a ação dos policiais e criou verdadeiros santuários do crime ao mesmo tempo. Tudo sob o argumento de proteger vidas, acabou destruindo as vidas dos territórios controlados pelas facções, dando a oportunidade para o crime se reorganizar por importar armas e se tornar uma força paramilitar que rivaliza com o próprio governo federal. O segundo pilar é o governo federal aliado ao crime, financiando, legitimando o discurso da ausência da força. Durante a campanha, o nosso ex-presidiário, o presidente Lula, disse no Complexo do Alemão que antes da polícia tem que vir a educação, a saúde, a cultura. Bonito, mas profundamente enganoso, é isso que disse o Lula. Porque sem segurança, nenhum desses serviços, educação, saúde, chega ao cidadão. O que esse discurso faz é justificar a retirada da polícia, do governo, do Estado, abrindo espaço para esse poder paralelo mandar no território, no lugar dele. E, finalmente, o terceiro pilar é a facção, é o braço armado do sistema, o Comando Vermelho, por exemplo, no Rio de Janeiro, que controla territórios inteiros, que coloca regras, cobra taxas, recruta jovens como se fosse para o exército, define quem entra, quem sai desse espaço,
aliando o poder econômico, logístico e agora também político, porque o Comando Vermelho domina regiões inteiras que somam milhões de brasileiros que têm medo de não votar no candidato indicado por eles. E esses três pilares, eles se retroalimentam, eles se reforçam. O Supremo cria o vácuo jurídico, o governo cria o vácuo administrativo. E as facções preenchem esse espaço com força armada, com dinheiro e novamente trazendo votos para o partidão. É um modelo de poder, não é um acidente histórico. E quando o nosso Estado de Direito é enfraquecido, o resultado é o que a gente vê nas notícias. São grupos armados travando guerra em um país que deveria estar em paz em plena luz do dia. O que nós vimos lá é o mesmo roteiro da Venezuela. O regime do ditador Nicolás Maduro financia e protege os coletivos. Milícias armadas que controlam bairros inteiros, reprimem opositores, enquanto a Suprema Corte deles garante um verniz de legalidade à ditadura do Maduro. Na Colômbia, o governo Petro agora abraça guerrilheiros das Farc sob o pretexto de paz total. Um acordo que converte esses grupos armados, esses grupos terroristas em políticos com direito à cadeira no Congresso e anistia judicial. Eles recebem anistia e no Brasil o modelo começa a tomar forma. Mas isso só vai acontecer se a sociedade não entender o que está em jogo. O que há no Rio de Janeiro não é uma tragédia policial. Como eu disse, é um projeto político, é um projeto de poder que transforma grupo armado em grupo político. E o Estado torna-se refém das suas próprias decisões. E se a gente não enfrentar isso agora, o próximo passo é inevitável. Um país dividido entre zonas dominadas por diferentes facções, governos dependentes de votos controlados por territórios sob o domínio do crime e um judiciário que só serve como escudo ideológico para o caos, tirando bandidos e prendendo opositores políticos. É isso que significa o tripé do poder. Um governo cúmplice, um Supremo conivente e um crime fortalecido. Um sistema que ninguém governa, mas apenas tem como objetivo se manter no poder. E entender o que está acontecendo no Rio é só o começo. É o primeiro passo para você reagir. Se você quer acompanhar as notícias brasileiras com profundidade e sem filtro, se inscreva agora no canal, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos, curta aqui o vídeo para ajudar mais brasileiros a entenderem o que está em jogo, o que está acontecendo aqui em nosso país. Por fim, comente aqui embaixo qual dos três pilares do tripé do poder você acha mais perigoso hoje?